Eis-nos de volta ao estudo da Carta aos Colossenses no capítulo 3, ainda continuando no versículo 21. Cá estou eu mais uma vez, antes de começar o estudo, a enviar-vos daqui um abraço para todos vós e dizer-vos que estamos a orar por vós, como sempre, e esperando, como sempre também, que oreis por nós, porque precisamos das vossas orações. Vós pais, lemos no capítulo 3 e versículo 21, não irriteis os vossos filhos para que não percam o ânimo. Os problemas dos filhos podem ser problemas pequenos para os pais, mas não nos podemos esquecer que para eles que são filhos, os mesmos problemas são enormíssimos. Nunca percas isso de vista e de ter isso sempre em consideração quando os procuras educar. É, portanto, preciso ter este facto em atenção quando os queremos ensinar, quando os queremos disciplinar ou encorajar, pois de outro modo poderemos causar um efeito contrário, sendo demasiado severos e desanimá-los e irritá-los. Ter a noção da proporcionalidade é, pois, algo muito importante na educação dos filhos. Nunca te esqueças que aquilo que para ti não é tão grande, para eles é enorme. Os pais não se podem esquecer da enorme diferença que há entre eles e os filhos. Não podem perder isso de vista nunca, nem na idade, nem também na experiência, naturalmente. Um dos grandes requisitos na disciplina, no ensino, no encorajamento dos filhos, como em todos os aspectos da nossa vida, é o equilíbrio, a moderação, o domínio próprio, a que a Bíblia chama temperança, que é fruto do Espírito, como lemos em Gálatas 5:22, pois o fruto do Espírito, entre outras coisas, é temperança ou domínio próprio. Pais, já algum dia pensastes quão importante o fruto do Espírito também é na educação dos filhos? O fruto do Espírito é importante em tudo na nossa vida e na educação dos filhos não é exceção. Por isso, se tu quiseres educar corretamente os teus filhos, fala-os tanto melhor quanto mais cheio do Espírito tu estiveres. E no enchimento do Espírito, a temperança, que é o domínio próprio, o equilíbrio, é de facto um aspecto muito importante. Pensa seriamente nisto diante do Senhor e age em conformidade. Esta é mais uma das razões porque os pais não devem disciplinar os filhos a quente, pois facilmente podem cair em descontrole, especialmente no descontrole emocional, não manifestando desse modo a temperança do espírito, o domínio próprio, o tal equilíbrio. Deixar passar algum tempo para a temperatura arrefecer depois da transgressão do filho ajuda a refletir melhor antes de qualquer tomada de ação que, por ser precipitada, pode ser injusta e até desproporcional, causando irritação e não encorajamento, que é o que se pretende. Evita, pois, agir a quente e reflete, deixa arrefecer os acontecimentos e reflete bem diante do Senhor antes de tomar uma ação. O objetivo da educação é animar os filhos, não é desanimá-los. É levá-los a apreciar mais a família, apreciar mais a igreja e apreciar mais Deus, e não levá-los a querer abandonar a família, a querer abandonar a igreja e a querer abandonar Deus, como tem acontecido, infelizmente, na experiência de muitos. É sempre tendo em vista os melhores interesses dos filhos, em todos os aspectos, que a disciplina deve ser sempre exercida. Não é só dar o melhor aos filhos fisicamente e materialmente, que é o que a maior parte dos pais faz, mas dar-lhes o melhor espiritualmente, que é o que poucos realizam, infelizmente. A disciplina que tu exerces promove-lhes a parte espiritual. Tem a parte espiritual em toda a sua dimensão em atenção ou não? É uma boa pergunta que tu deves fazer e que tens que fazer. Obrigatoriamente deves fazer essa pergunta. Infelizmente, alguns pais até o enorme erro cometem de, quando os filhos procedem mal, castigá-los, proibindo-os, como castigo, de participar nas atividades da igreja. Que grande erro! Eles nunca devem ser penalizados, os filhos, na parte espiritual. Podem e devem ser penalizados na parte material e física, de várias formas, mas nunca, 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 repito, na parte espiritual. Não cometas, pois, esse erro. Um dos grandes problemas que os pais enfrentam perante este mandamento do apóstolo é que os pais nem sempre percebem quando estão a irritar os seus filhos ou quando as atitudes e as ações que contribuem para provocá-los à ira. Como acontece em outras situações na sua vida, na educação dos filhos, os pais também correm o risco de se tornarem cegos para com os seus próprios erros e assim causarem grandes males na vida daqueles que eles tanto amam, que são os seus filhos, o que é lamentável e muito triste.
Quero aqui apresentar alguns exemplos, apesar de alguns já terem sido referidos neste estudo, de como os pais acabam por irritar os seus filhos. Estes exemplos, que são exemplos alerta, poderão auxiliar os pais e as mães a refletirem sobre a maneira como estão a criar os seus filhos, a educá-los. Nota, pois, bem estes exemplos que podem causar revolta e ira nos vossos filhos ou filhas e deves, portanto, evitá-los. Em primeiro lugar, gostava de dizer que disciplinar os filhos com ira ou raiva é um erro absoluto. Aprendamos com o Senhor e façamo-lo sempre com amor. Em Hebreus 12, 5-8, nós lemos assim: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama. É importante este pormenor, que o Senhor corrige sempre com amor. E açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Em segundo lugar, disciplinar os filhos com ofensas à sua personalidade é algo que nunca se deve fazer. Isso não ajuda nem anima nenhum filho. Isso destrói os filhos. E a ideia não é destruir, mas é reconstruir. Sempre reconstruir aquilo que Deus tem para eles. Em terceiro lugar, outro perigo muito importante é ser inconsistente na disciplina. Prometer disciplinar e não fazer, por exemplo. Ou disciplinar sem motivo algum. Ou por qualquer motivo. Mesmo por uma coisa trivial, etc. Portanto, cuidado com a inconsistência na disciplina. Em quarto lugar, um outro perigo que quero aqui também sublinhar e que deve ser evitado é cultivar um padrão duplo e não homogéneo na educação dos filhos. Porque é que algumas coisas são válidas para um filho, por exemplo, e não são válidas para o outro? Não tenham dois pesos e duas medidas na educação dos filhos. Porque é que um leva uma surra e pela mesma coisa o outro leva apenas uma admoestação verbal? Isso não pode ser feito assim. Em quinto lugar, uma outra coisa que deve ser evitada é ser legalista, ou seja, não se lembrarem da graça e da misericórdia quando for da aplicação da disciplina, mas apenas da lei que foi quebrada. Devemos sempre lembrar-nos que o nosso Pai Celestial é gracioso connosco e concede-nos perdão e restauração sempre que nós corremos para Ele em arrependimento. Em sexto lugar, outra coisa muito importante é não admitires os teus próprios erros. Isso é muito grave. Não admitires os teus próprios erros e nunca pedires perdão pelas tuas falhas, mesmo aos teus filhos. Lembremos-nos que a função paternal não isenta os pais de falhas, nem do dever de admitir essas falhas aos seus próprios filhos. Eu já tive que pedir desculpa às minhas filhas e não me caíram os parentes à lama, como se costuma dizer. Portanto, é muito importante nós, se errarmos, não temos problema em pedir desculpa. Moody fez isso em relação ao seu filho um dia, quando foi injusto para ele. Em sétimo alerta é estar constantemente a apontar, e isso não deve ser feito, estar constantemente a apontar as falhas dos filhos, como se a vida deles fosse só falhas e não tivesse virtudes. Não há nada que desanime tanto e desencoraje tanto e irrite tanto um filho como isso. Esquecer, pois, quanto é desanimador quando os pais parecem demonstrar que os seus filhos estão sempre errados. O resultado é que eles podem sentir-se sempre como uns fracassados e acharem que nada do que fazem alguma vez será suficientemente bom. Isso desanima imenso e isso irrita. E a oitava questão que eu gostaria de chamar a atenção para se evitar é nunca ouvir a opinião dos filhos ou nunca atentar seriamente para os seus argumentos ou para as suas sugestões. A mensagem nessa situação é que eles nunca são importantes e nunca têm nada para contribuir, considerando-os inúteis, uns zeros à esquerda. E isso nunca deve ser feito, pois isso não anima os filhos, isso não os encoraja. Em nono lugar, um nono alerta, é o perigo de comparar os filhos negativamente com outras crianças. Muitos pais fazem isso. Nunca faças isso. Nunca compares negativamente os teus filhos com os filhos dos outros. Em vez disso provocar neles o desejo de melhorar, apenas os leva ao desânimo e à revolta, pois entendem que nunca são suficientemente valorizados. Um décimo alerta é nunca ter tempo para conversar com os filhos, mesmo do ponto de vista informal. Ter conversas informais com eles. Isso leva-os a pensar que nada valem
e que não têm qualquer importância para os pais. Um 11º alerta é nunca apreciar as suas qualidades, encorajando-os dessa forma. É importante reconhecer as qualidades e encorajá-los pelas qualidades. Para alguns pais, elogiar os seus filhos é uma atividade tão rara na sua experiência que eles nem se lembram da última vez que o fizeram. Os pais não existem só para repreender, para corrigir, mas para encorajar, como vemos no versículo que estamos a analisar. Um 12º alerta tem a ver com o deixar de cumprir as promessas que se fazem. Isto é uma coisa erradíssima. Quando fizeres uma promessa, tu cumpre-a. Tanto aquelas promessas negativas de disciplina, de dizer a um filho, por exemplo, que se ele transgredir aquilo, ele será disciplinado e depois não ser, como as positivas, de os ajudar em alguma necessidade ou de recompensá-los por alguma coisa que se prometeu. O problema é que a esperança demorada enfraquece o coração, como lemos em Provérbios 13:12. O sábio Salomão disse que a esperança demorada enfraquece o coração. É preciso muito cuidado com isso. Um 13º alerta tem a ver com, e é um perigo também muito grande, que é discipliná-los diante de outras pessoas. Nunca disciplines os teus filhos diante dos outros, em público. Isso pode não apenas envergonhá-los, como humilhá-los. A disciplina deve ser em privado sempre. O problema com isso é que o resultado, se não tiveres esse cuidado, pode levá-los à revolta e não ao arrependimento. E o que se pretende é que eles sejam levados ao arrependimento, à correção. Um 14º alerta, também muito importante, é não conceder-lhes a liberdade suficiente. Invadir sempre a sua privacidade, não lhes dar a menor liberdade. A pressão nem sempre é interpretada por eles como a expressão de amor, mas como uma forma de legalismo e até de tirania. E tu não deves fazer isso. Deves ir dando alguma liberdade sempre aos teus filhos. Um 15º alerta, também muito importante, é que conceder liberdade excessiva aos filhos é o contrário. São os extremos. Por um lado é não dar liberdade nenhuma e por outro lado é dar toda a liberdade. O problema nesse sentido pode ser a mensagem de que o filho ou filha também não é suficientemente importante para que os pais se importem com eles a ponto de se preocuparem com aquilo que eles estão a fazer. E como eles nem se preocupam com o que estão a fazer, dando-lhes toda a liberdade, é uma forma de dizer que eles também não têm valor nenhum para eles. E, portanto, ambas as coisas não são boas, como nós estamos a ver. Vemos assim que não se lhes pode dar nenhuma liberdade ou dar-lhes toda a liberdade, porque ambas as coisas são más. O 16º alerta tem a ver com o troçar dos filhos, o zombar. Nunca faças isso com os teus filhos. A zombaria destrói a confiança e não edifica nenhum relacionamento, especialmente o relacionamento entre pais e filhos. Um 17º alerta tem a ver com o abuso físico. Nunca caias nesse pecado de abusar fisicamente do teu filho. O que muitos pais pensam ser disciplina pode acabar por se tornar em abuso ou violência ou tortura mesmo física. E a Bíblia adverte contra isso em Provérbios 19:18. Se a Bíblia diz que nós devemos disciplinar fisicamente os filhos, também diz: castiga a teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçarás a tua alma. Portanto, não deve haver violência. Em 18º lugar, um 18º alerta, é para a prática de favoritismo entre os filhos. Nunca favoreças um em detrimento do outro. Nesse caso, além de desmotivares os filhos, o que tu vais fazer, vais acabar por contribuir para que haja inimizade entre irmãos. Isso é muito mau, isso é péssimo. E o 19º alerta tem a ver com expectativas irreais acerca do futuro dos filhos. Não nutras expectativas irreais acerca do futuro dos teus filhos. O problema nesse caso é que nenhuma realização que eles consigam será satisfatória para ti ou para vós como pais. E isso acaba por os desanimar. Os pais não devem querer que os filhos sejam como eles, ou como eles foram no passado, ou como eles são no presente. Todos nós somos diferentes. Os filhos também são diferentes. Deus certamente terá desígnios próprios para eles. Não posso esquecer-me aqui de me lembrar do exemplo de um grande amigo, que era engenheiro da Siemens, o Friedrich Hilligas, na Alemanha, e que tem um filho chamado Helmut, que é carpinteiro. E uma das coisas que eu notei naquele pai é que ele tinha orgulho pelo seu filho carpinteiro, como se calhar nunca teria se o próprio filho também fosse engenheiro como ele. E o pai estava, acima de tudo, satisfeitíssimo, porque o seu filho carpinteiro
estava a servir o Senhor nessa área da carpintaria, na vida missionária, na Tanzânia ou na Zâmbia, se não estou em erro. E o 20º alerta que eu quero aqui chamar a atenção é para a criação dos filhos de uma forma mundana e com metodologias que são contrárias à palavra de Deus. E há muitos pais a fazerem isso e pensam que estão a fazer uma grande coisa. Estão infectados e afetados pelo espírito mundano e traduzem isso para a educação dos filhos. Isso exerce um efeito perverso. A confusão gerada nesse sentido contribui para o desfalecimento dos filhos que nunca sabem o que é que de facto é esperado deles, ou o que é que eles devem seguir, ou o que é que eles devem querer, porque há ali um discurso ambíguo entre aquilo que eles ouvem e que os pais promovem relativamente ao que a Igreja diz e a Bíblia diz, e aquilo que depois eles fazem na prática. Isto é, em suma, a inconsistência dos pais na vida cristã. E essa hipocrisia acaba por gerar desânimo em relação àquilo que deveria ser o mais valioso para os filhos, que é o progresso espiritual e o andar com Deus. Para concluir, nunca é tarde para o arrependimento de erros cometidos no processo da educação dos filhos. Por outro lado, sabe que a maternidade e a paternidade são coisas que nunca acabam, por mais maduros que os filhos sejam. E por isso, tens sempre uma margem de progresso e de melhoria na tua paternidade e maternidade. Acima de tudo, porém, não há fracassos nem falhas que o Senhor não possa perdoar e corrigir pela sua graça. Estou a orar por vós. Que Deus vos abençoe. Graças a Deus por sua palavra e por estarmos juntos para adorar o Senhor através das Escrituras. Colossenses 3, ainda no verso 21. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Quem não gostaria de ver seu filho vencendo na vida? Porém, temos que nos preocupar com algumas tristezas e possíveis derrotas. Mas como evitar estas derrotas, tristezas, desânimos? Quero chamar a sua atenção para o Salmo 127, o versículo 3 e 4. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Quem já tirou uma flecha num alvo sabe que é difícil atingir o alvo. Assim também os filhos. Não é nada fácil atingir o alvo e o objetivo na vida, para que eles consigam êxito na vida. Precisamos observar algumas condições básicas necessárias para satisfazer estes requisitos e eles alcançarem o alvo, o objetivo na vida. Como ilustração de tudo aquilo que nos últimos estudos estamos apresentando e como temos aprendido, como ilustração vamos usar a figura do arqueiro, do guerreiro, que sabe manejar, que sabe utilizar o arco para lançar a sua flecha. A flecha, ela tem nas mãos do arqueiro algo poderoso. Veja você, que está nas mãos dos pais o futuro dos filhos, assim como a flecha está nas mãos do homem poderoso, do guerreiro, do arqueiro, e não necessariamente na mão dos filhos, que estão crescendo, se desenvolvendo. E a responsabilidade dos pais dar esta educação para os filhos. O sucesso dos nossos filhos, então, está em nossas mãos. E assim como o arqueiro, ele pega da sua aljava várias setas, flechas, e cada uma tem uma característica diferente para um objetivo diferente. Ele precisa ter nas mãos algo sensível, sensibilidade, percepção. Assim também os pais devem ter percepção sobre os seus filhos, características de cada um deles, e assim poder observar, e mais ainda, poder
extrair o potencial de cada um deles, conhecendo suas características. Neemias, no capítulo 6, no verso 9, ele faz esta oração e cada pai deveria fazer também. Ó Deus, fortalece as minhas mãos. É necessário que haja um alvo bem definido também, para que o sucesso, o êxito, seja alcançado. Muitas famílias, muitos pais não têm este alvo definido em suas vidas e os filhos ficam como que atordoados na rotina do dia a dia, uma rotina interminável, sem saber por que estão estudando, para que fazer aquele curso ou por que de trabalhar. É necessário estabelecer um padrão, estabelecer um alvo e para isso precisamos conversar, dialogar em casa, com a família, com os filhos, de uma maneira descontraída, para descobrindo pouco a pouco o dom natural, a vocação natural de cada um deles. Muitos pais, muitas famílias colocam um alvo inadequado, um alvo qualquer, e o pior ainda, passando para os filhos um alvo, e este alvo é orientado por materialismo, por exibicionismo e o pior ainda, egoísmo. Se tem muito dinheiro, faz essa profissão porque esta profissão vai te dar muito dinheiro. Ou siga aquela carreira que vai te dar um status maior na sociedade. Assim não vai funcionar e os jovens vão desanimar, vão ficar sem interesse de estudar, não vão querer trabalhar, vão ficar desnorteados. Quais os alvos você tem estabelecido em sua casa para os seus filhos? Você tem aberto um leque de opções a cada um deles? Ou será que você já colocou na cabeça de cada um que tem que seguir aquilo e pronto, final? O arqueiro ele precisa também ter braço forte para poder esticar e lançar mais longe a sua flecha. Os pais precisam ter uma personalidade marcante, devem mostrar e ter autoridade, e os filhos precisam disto para cada vez mais se sentirem seguros, confiantes. Como ilustração, nós temos as vias de trânsito, as regras no trânsito. As ruas estão marcadas por sinais, placas, sinalizações. Existem as regras, tudo para que o trânsito possa fluir e todos possam ser orientados sem nenhum desastre, sem nenhum percalço. É assim também na vida. O arqueiro ele precisa ser habilidoso. Não basta ter um alvo, não basta ter uma mão sensível para buscar a seta, a flecha ideal. Não basta ter um braço forte, ele tem que ter habilidade. Tal qual uma flecha depois de lançada. Assim também os filhos um dia irão partir. Um dia os filhos vão ter que enfrentar a vida lá fora e precisam aprender com seus próprios erros. Mas ainda os filhos precisam ser encorajados a uma vida mais independente ao momento que eles estão crescendo, passando da adolescência, chegando já numa juventude onde eles precisam fazer decisões, tomarem decisões. Saber falar sim e ser forte para dizer não. Assim como um bom general numa guerra sabe o momento de recuar as suas linhas de ataque, também ele sabe o valor de um ataque bem planejado. Saber falar sim, ser forte para dizer não, isto ajuda o jovem a não ficar confundido, desanimado, irado dentro de casa. Tratar o filho com respeito, com coerência, para que ele perceba as regras, para que ele perceba como ele tem que encarar, enfrentar o mundo lá fora.
fica no radar dos pais, algo distante quando os filhos, já jovens, forem para a universidade ou forem para o seu primeiro emprego, e no radar apenas corrigir o rumo caso o filho ainda não se ajuste àquele padrão já estabelecido pela família. A flecha também, ela precisa ser reta. Caso contrário, ela não vai atingir o alvo, não vai obter êxito. E esta retidão é marcada pela moral, pelo caráter, pela ética. E isso você não consegue seguindo os padrões subjetivos do mundo, na filosofia ou mesmo na educação moderna, do pós-modernismo que estamos vivendo. Mas esta flecha reta, de ética e de moral e de caráter, ela vai ser obtida através das Escrituras. Pois é lá que a palavra de Deus, que é imutável, o jovem, ele vai aprender a saber diferenciar o certo do errado, o que deve ser feito e o que não pode ser feito. A palavra de Deus não muda nunca. E isso vai trazer segurança, vai trazer cada vez mais convicção para enfrentar o dia a dia da nossa sociedade. Jamais eles vão ficar confundidos se a graça de Deus for ensinada. Os nossos jovens precisam aprender, os nossos filhos precisam aprender logo cedo a depender de Deus, conhecer a doutrina das Escrituras. Pois quando você lança a flecha ao alvo, ela percorre a sua distância pelo ar e nem sempre temos a garantia de que ela vai atingir o alvo. Algo pode acontecer no caminho, alguns obstáculos, o vento. Veja que os obstáculos podem surgir no caminho. Talvez uma influência de amigos ou de uma paixão que surge na vida da pessoa, do jovem. Ou um vício. Isso é um obstáculo que pode desviar do alvo e obter o êxito. E ventos contrários também podem tirar do rumo aquilo que você tanto se dedicou e preparou para que os filhos alcançassem o sucesso, o êxito, o alvo nas suas vidas, profissional, espiritual. Os ventos contrários muitas vezes são as fatalidades da vida. Pode ser uma doença, um desemprego, uma pobreza, uma circunstância. Mas não podemos contar com a sorte. Devemos cada vez mais depender da graça de Deus, pois a graça do nosso Senhor Jesus nunca vai falhar. Que o Senhor Deus tenha misericórdia e nos ajude. Amém. Boa noite, irmãos. É pela graça do nosso Deus que mais uma vez estamos aqui. Eu dou graças por aquilo que temos ouvido ao longo destas semanas, através do nosso irmão Alberto e do nosso irmão Carlos Oliveira. Tem sido muito bom ouvi-los, e principalmente em relação a esta passagem que nós estamos a estudar da Carta aos Colossenses no capítulo 3, e tem sido de facto pensamentos tremendos. Estamos de facto num ponto muito importante, falar acerca dos filhos, e eu vou ler, antes de ler, queria mandar um abraço muito forte a todos aqueles que nos ouvem, a todos aqueles que estão longe, nos ouvem e veem, que estão longe, no caso em Angola, no Brasil, e que o Senhor nos dê a graça de poder servi-lo da melhor maneira. Vamos então ler a passagem que está na Carta aos Colossenses, no capítulo 13 e no versículo 21, onde diz que vós pais não irriteis os vossos filhos para que não percam o ânimo. De facto, não há cenário mais triste do que ver um filho irritado e sem ânimo. Esses são os ingredientes. Não é preciso acrescentar mais ingrediente nenhum para que hajam conflitos. E os conflitos, na maior parte das vezes, entre pais e filhos e pais, dá-se precisamente por isto. É por haver irritação, é por haver falta de ânimo,
é por não haver sabedoria em exercer o papel de pai e o papel de mãe. E eu não me quero repetir, quero ter o cuidado, porque já ouvimos tanta coisa boa estas semanas, mas eu não quero ver se não me repito. E vou-vos falar um pouco acerca desta questão, da questão dos filhos perderem o ânimo. E, em primeiro lugar, devemos, como pais, é uma responsabilidade muito grande. Nós devemos exercer o nosso papel de uma maneira fundamental. E essa maneira, o Senhor deu-nos autoridade e depois nós temos que conquistar o respeito dos nossos filhos. Autoridade e respeito, e o grande problema muitas das vezes vem daí, é que muitas das vezes os pais não conseguem distinguir a diferença entre autoridade e respeito. Põem tudo na mesma panela, mas são duas coisas completamente distintas. A autoridade foi-nos dada por Deus. E a autoridade foi-nos dada para quê? Foi-nos dada para que os nossos filhos reconheçam a autoridade em nós. Essa autoridade tem que ser reconhecida pelos nossos filhos. Ou seja, ela foi-nos dada por Deus e não devemos abrir mão dela. É muito triste quando nós vemos pais abrirem a autoridade que têm de pais, porque essa autoridade foi-nos dada por Deus, em que é ela mesmo que nos leva a poder tomar decisões, impor a obediência, e essa autoridade não devemos abrir mão dela. Um dos grandes erros é muitos pais pensarem de que eles têm que lidar com os filhos como se fossem irmãos ou como se fossem os melhores amigos da escola. Eu não tenho que lidar com o meu filho como... Ele não tem que olhar para mim e ver-me como pai, não. Ele tem que olhar para mim, eu já ouvi muitos pais dizerem isso, ele tem que olhar para mim e ver que eu sou como se fosse um irmão ou como se fosse um amigo da escola. Isso é um erro. Não quer dizer que nós não sejamos os melhores amigos dos nossos filhos. Percebem o que eu estou a dizer? Mas devemos o ser com autoridade de pais. Eles devem reconhecer isso em nós. E para isso, devemos conquistar o respeito deles. E essa é a grande, essa é a nossa, por assim dizer, a nossa comissão como pais, ao longo da educação que vamos dando aos nossos filhos. Que eles reconheçam a autoridade e que nós conquistemos o respeito por eles. Porque há muitos filhos que os pais dão ordens, porque têm autoridade para isso, lá está, mas eles não têm respeito aos pais. Não os respeitam. Não respeitam essas ordens dadas pelos pais. De que nos adianta, irmãos, nós impormos uma regra em casa e os nossos filhos à nossa frente obedecem, mas depois por trás não estão nem aí, desobedecem. Não respeitam essa autoridade, não respeitam o que nós dizemos, o que nós impomos. Isso não é bom, porque isto com o tempo, lá está, os nossos filhos acabam por ficar irritados e acabam por perder o ânimo, porque não reconhecem em nós aquilo que deveriam reconhecer. E como pais, e como homens que somos pais, e eu já vou falar das esposas, uma das coisas principais que nós devemos manter é sempre, em primeiro lugar, e nós começamos esta passagem aqui desde o versículo 18, em primeiro lugar, nós devemos amar verdadeiramente as nossas esposas. Os nossos filhos precisam presenciar isso. Eles precisam perceber que nós amamos as nossas mulheres, que nós amamos as nossas esposas. É esse legado que vamos passando, sem nós nos apercebermos, mas se exercermos o nosso papel como esposos, verdadeiros esposos, que devemos amar as nossas esposas, a coisa torna-se mais fácil, irmãos, porque nós, como pais, somos os primeiros homens das nossas filhas. Para quem tem filhas, meninas, a figura masculina, a primeira figura masculina que elas estão a lidar, que elas veem como é que ele trata a mãe, como é que ele a respeita, como é que ele a protege, como é que ele cuida, como é que ele tem tempo, como é que ele usa do tempo que tem para passar com a mãe, são as nossas filhas. Nós somos o modelo que um dia o padrão que elas vão pôr na vida delas para escolher para
porventura, se assim o Senhor permitir, lhes trouxer um homem à vida delas, e esses padrões que elas vão estabelecer são com base naquilo que elas veem, nas nossas atitudes como pais. Da mesma maneira os filhos. Mães, sejam submissas aos vossos esposos. Um filho irrita-se por ver, um filho homem irrita-se por ver uma mãe que seja desobediente. Que seja desobediente neste sentido, que não seja submissa, que não faça por perceber, não faça por respeitar o marido. Isso irrita um filho. Da mesma maneira irrita uma filha, um pai que não ama a mãe, que não a proteja, que não lhe dê segurança, não lhe dê estabilidade. Isso para uma filha não é nada bom. Ela não vai querer num dia, ela um dia provavelmente vai querer estar sozinha, não vai querer se envolver, ou então vai tendo relacionamentos, porque não lhe foi passado um legado, não houve um testemunho bom, ela não tem uma referência de um homem, de como se é homem, como se é esposo, ela não tem nada disso. Então o primeiro conselho é, de facto, devemos amar as nossas esposas verdadeiramente. Esse é um dos pontos principais, é esse. E da mesma maneira, e vamos pisar outra vez nestes 2 versículos, nos primeiros versículos desta passagem, as esposas devem ser sujeitas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Em segundo lugar, nós devemos passar tempo com os nossos filhos. Tempo de qualidade. Muitas das vezes caímos no erro de dizermos, eu dou tudo aos meus filhos. Eles não precisam de nada. E de facto, muitas das vezes eles têm tudo. Mas eles precisam daquilo que é mais importante, que é do nosso tempo. E é o tempo de qualidade. Temos que lhes dar tempo de qualidade. E eu não digo aquele tempo, o tempo de qualidade não é aquele que nos sobra. O tempo que nos sobra não é tempo de qualidade. O Senhor não nos dá tempo do tempo que lhe sobra. O Senhor dá-nos o melhor que Ele tem, a tempo inteiro. O Senhor está a tempo inteiro connosco. É um tempo de qualidade. A qualquer momento que nós precisemos dele, Ele está lá. Tem sido assim com os nossos filhos? Quando eles precisam de nós verdadeiramente, nós estamos lá? Temos-lhe dado tempo de qualidade. Quando eu digo isso, não é tempo que nos sobra, mas sim tirarmos tempo, investirmos neles, estarmos perto, sentirmos. Investir tempo nos nossos filhos, tempo de qualidade, é conhecê-los. É muito triste, irmãos, porque há pais que não conhecem os filhos. Vivem com os filhos na mesma casa durante anos e anos, criaram-nos e não conhecem os filhos. Porque o tempo que oferecem é aquele que lhes sobra. Isso requer de nós um investimento enorme. Isso requer de nós uma liderança de serviço. Dentro do nosso lar, não só na igreja como na sociedade, mas principalmente dentro do nosso lar, nós temos que ter uma liderança de serviço. E liderança de serviço é nós abdicarmos do nosso próprio conforto, pais. Ouçam isso, pais. Por favor, não cheguem a casa e a primeira coisa que vocês fazem, se os vossos filhos já estão em casa, a primeira coisa que vocês fazem é ir ver televisão. Não façam isso. Porque vocês estão a passar uma mensagem aos vossos filhos de que aquilo que vos é importante é a televisão, é a informação, é aquilo que vocês querem, é a bola, é as notícias, seja aquilo que for. Ou não cheguem a casa e vão para o ginásio e não vão ao quarto, não subam ao quarto e vão ver como é que os vossos filhos estão. Perguntem como é que lhes correu o dia. Sentem-se com eles à beira da cama. Sabem que os nossos filhos, muitas das vezes, a tendência natural, porque essa é a tendência, é nós nos escondermos sempre, é nós nos refugiarmos sempre. Os nossos filhos não são melhores do que ninguém. A tendência deles é essa. Quando eles não estão bem, nós somos assim com Deus, nós fazemos isso. Quando nós não estamos bem, começou desde o princípio, Adão não estava bem e Eva, e eles esconderam-se. E a primeira coisa que vocês fazem, se os vossos filhos já estão em casa, a primeira coisa que vocês fazem é ir ver televisão. Não façam isso. Porque vocês estão a passar uma mensagem aos vossos filhos de que aquilo que vos é importante
É a televisão, é a informação, é aquilo que vocês querem, é a bola, é as notícias, seja aquilo que for. Ou não cheguem a casa e vão para o ginásio. E não vão ao quarto, não subam ao quarto e vão ver como é que os vossos filhos estão. Perguntem como é que lhes correu o dia. Sentem-se com eles à beira da cama. Sabem que os nossos filhos, muitas das vezes, a tendência natural, porque essa é a tendência, é nós nos escondermos sempre, é nós nos refugiarmos sempre. Os nossos filhos não são melhores do que ninguém. A tendência deles é essa. Quando eles não estão bem, nós somos assim com Deus, nós fazemos isso. Quando nós não estamos bem, começou desde o princípio, Adão não estava bem e Eva, e eles esconderam-se. E os nossos filhos muitas das vezes fazem isso. E se nós não nos aproximamos deles, lá está, tempo de qualidade. Temos que usar tempo de qualidade. Se não nos aproximarmos deles, nós não nos vamos aperceber disso. E depois admiramos-nos, porque de repente os nossos filhos, aconteceu isto, aconteceu aquilo, e a gente põe as mãos à cabeça e pergunta: o que é que eu fiz, Senhor? Que eu não me apercebi do que é que estava a acontecer. Porque não investi tempo de qualidade. Outra coisa muito importante é, irmãos, nós devemos exercer disciplina, mas uma disciplina justa. Como pais, às vezes, temos a tendência de disciplinar os nossos filhos, ou seja, usar a disciplina a curto prazo. E quando eu digo isto, o que é que eu me refiro? Nós pensamos que eles têm sempre 5 anos, ou pensamos que eles têm sempre 6 anos. E quando eles fazem qualquer coisa, a gente grita com eles e faz isto, e quando eles são pequeninos e dá-lhes uma palmada no rabo e gritamos com eles e as coisas passam. E ao longo dos anos vamos continuando a fazer isso. Isso é um erro, irmãos. Os nossos filhos vão crescendo. E nós devemos nunca abdicar dos valores e dos princípios que o Senhor nos deu para aplicá-los, lá está, a autoridade que Ele nos deu. Mas essa mesma autoridade tem que ser reconhecida se nós exercermos isso com justiça, se exercermos essa autoridade com justiça. E aí é que está o segredo, de eles reconhecerem essa autoridade e nos terem respeito. Conquistarmos o tal respeito é quando nós somos justos. Irmãos, não há maior respeito do que nós devemos ter respeito pelo nosso Deus. Ele é um Deus justo. Deus não é um Deus injusto. Então nós veneramos o nosso Deus por isso, por Ele ser um Deus justo, um Deus de amor, um Deus que aplica a sua disciplina, mas com justiça. Então, essas mesmas características nós devemos aplicar no nosso lar, sermos justos com os nossos filhos. Quantas vezes nos apetece logo à primeira explodir? Mas às vezes é preciso nós checarmos, irmos perceber o que é que aconteceu. Não foi assim que o Senhor fez com Adão? O Senhor sabia o que é que Adão tinha feito. O Senhor podia dizer: olha, Adão, a partir de hoje é assim, assim, assim. Eva, vai ser assim, assim, assim. Mas não. Ele perguntou: onde é que estás, Adão? Ele queria que houvesse ali comunicação. E nós temos que fazer isso. Não temos que chegar e explodir com os nossos filhos. Isso irrita-os. E eles perdem o ânimo. Não há nada pior, não há nada que irrite mais um filho do que ele ser injustiçado por qualquer coisa. E outra coisa, muito importante, e lá está, e aí conquistamos o respeito deles, é quando erramos, reconhecer o erro e pedir-lhes desculpa. Não se esqueçam que um filho também pode admoestar um pai. A palavra de Deus diz-nos isso. Quando fala que os filhos admoestem os anciãos como a pais. A palavra de Deus diz-nos isso. Então nós temos que lhes dar abertura para eles chegarem a nós, também para nos admoestarem. Para dizer: pai, eu não gostei daquela atitude, eu não gostei disto, Só que às vezes a nossa autoridade é exercida com autoritarismo de tal ordem que eles ficam com medo, que eles não se chegam. Eles não têm liberdade para nos poder admoestar, não têm liberdade para poder desabafar, porque exercemos essa autoridade de uma maneira errada. Não existe uma tirania dentro de um lar. Não existe, isso não pode existir. A autoridade máxima dentro do nosso lar é o Senhor. Ele fala-nos através da Bíblia. E com humildade devemos exercer tudo aquilo que o Senhor nos diz, devemos exercer com humildade para educar os nossos filhos. E isso é educar a longo prazo. A curto prazo é eles não reconhecerem de facto a autoridade e nós não conquistarmos o respeito que eles devem ter por nós. Que o Senhor nos ajude, irmãos,
E não esqueçamos, somos o primeiro homem da vida das nossas filhas e as mães a primeira mulher da vida dos nossos filhos. São estes dois modelos que eles vão levar para a vida deles. E é isso que um dia na vida deles vai marcar a diferença. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Um abraço forte, sempre juntos.